Capítulo 127, Bomba 3. No começo, tudo correu conforme o planejado. Lilith via através da visão da vida que as forças altamente compactadas armazenadas dentro da fenda espacial estavam se enfraquecendo progressivamente. Mas então, ele notou suas bordas ficando brancas, exatamente como aconteceu com o anterior antes de explodir. Droga, eu era muito ingênuo. Nesta situação, a magia das trevas é uma faca de dois gumes. Ela me permite corroer a energia exatamente como previ. O que não levei em consideração é que, ao mesmo tempo, acelera a desestabilização da rachadura, tornando-a ainda mais volátil. Kila, eu fiz tudo o que pude. Hora de você entrar. Lilith deixou a escuridão desaparecer, esperando que ela ainda tivesse tempo suficiente para completar seu feitiço. Ao mesmo tempo, suas mãos se moveram rapidamente, formando sinais aleatórios, fingindo lançar um feitiço após o outro, criando fortes e grossas barreiras multicamadas, caso algo desse errado. Lilith só conseguiu contar os segundos, vendo a fissura se tornar cada vez mais instável, desejando interiormente que Kila se apressasse e terminasse. Quando a rachadura estava prestes a entrar em colapso, o feitiço Restauração entrou em vigor, fazendo desaparecer com um pequeno estrondo. 1 a menos, 1 milhão a mais. Lilith não encontrou nenhuma alegria em ter sucesso. Ainda havia muitas distorções espaciais, e apenas alguns segundos se passaram desde que ele encerrou a conversa com Linjos. O tempo não estava do lado deles. Ele atacou imediatamente a próxima rachadura, usando todo o seu foco e habilidade para acelerar o processo de degeneração de energia enquanto tentava não afetar a estabilidade da fissura. Se antes ele acabara de fazer o caos colidir com o caos, agora havia um método por trás disso. Lilith podia ver os pontos quentes onde diferentes rachaduras se sobrepunham, e gentilmente usava a magia das trevas para enfraquecer as interações entre eles antes de atacar seus núcleos, evitando reações em cadeia. Rude não tinha visão da vida, mas graças ao seu talento e experiência abundante, ele pôde apreciar a delicadeza que Lilith estava demonstrando usando a magia das trevas de uma maneira tão pouco ortodoxa. Brilhante, simplesmente brilhante, ele pensou. É uma pena que sua sensibilidade espacial seja muito maior que sua aptidão mágica dimensional. E, para acrescentar insulto à lesão, o único capaz de usar a restauração é um plebeu frágil. O mundo realmente virou de cabeça para baixo. Aqui estou eu, lutando lado a lado com alguns plebeus inferiores que ainda estão no topo da classe, mostrando talento e improvisação incomparáveis, enquanto os nobres não fazem nada além de correr como coelhos. Talvez eu tenha ficado velho demais para esse trabalho. Rude suspirou interiormente, fechando uma fenda após a outra, tentando criar uma zona segura para os alunos. Enquanto isso, Lilith percebeu que a estratégia estava fadada ao fracasso. Eles tinham apenas 2 magos capazes de usar a restauração, enquanto as distorções espaciais eram muitas e fortes demais para continuar atacando-as uma por vez. Kila, concentre-se apenas nas fendas que eu aponto para você. Glória, Fria, você a protege a todo custo com os escudos do seu mago cavaleiro. Eu vou dar tudo de si. Sem esperar por uma resposta, ele envolveu várias distorções espaciais ao mesmo tempo com a magia das trevas, marcando cada vez a mais perigosa com um fio de luz. Suas mãos e boca se moviam como loucas, misturando selos e palavras aleatórias, dando o álibi que ele precisava para criar barreiras pequenas, mas densamente compactadas, ao redor das fendas restantes, desta vez tentando impedir que a explosão resultante saísse, em vez de entrar. O que em nome dos deuses é isso? O professor Rude ficou pasmo com o desempenho. Ele está controlando tantos feitiços ao mesmo tempo, adaptando a forma, tamanho e intensidade de cada um de acordo com a situação. Não importa quão simples cada encantamento seja por si só, o efeito combinado está no mesmo nível de um feitiço de nível 5. O número de fissuras começou a diminuir rapidamente, mas teve um custo. Somente aqueles tratados adequadamente com a restauração simplesmente desapareceriam, o resto sofreria a corrupção da magia das trevas até explodir.
Graças aos esforços e ao planejamento de Lit, eles eram explosões controladas, mas mesmo assim eram explosões. Ele não podia ficar muito longe deles, os pontos quentes eram pequenos para começar e ele tinha que acompanhar tudo ao mesmo tempo com a visão da vida. Cada vez, as chamas eram fortes o suficiente para superar as proteções mágicas do uniforme, queimando tanto o tecido quanto a carne. Os outros mal conseguiram se defender com seus esforços combinados, deixando Lit sozinho. As queimaduras continuaram se acumulando, até que a dor se tornou insuportável. Lit foi forçado a usar a fusão de luz para regenerar as partes do corpo que estavam muito danificadas, enquanto cortava os receptores da dor com magia negra para evitar prejudicar seu foco em movimentos. Onde diabos está Linjus? Ele tentou gritar, mas o ar quente machucou até sua garganta. Sua voz saiu como um silvo estridente, antes que ele começasse a tossir incontrolavelmente, caindo de joelhos enquanto ofegava por ar. Uriel veio imediatamente para o lado de Lit, tentando tratar os ferimentos mais graves sem esgotar sua força vital. Você não pode continuar assim, é um movimento suicida. Uriel ficou horrorizado. A maior parte da parte superior do corpo de Lit estava agora exposta, queimada além do reconhecimento. Os braços e as costas, que ele usava para cobrir os órgãos vitais, tinham flocos de pele caindo a cada movimento, revelando o sangrento tecido muscular por baixo. Eu não sei como você pode lidar com tanta dor sem enlouquecer, mas você precisa descansar ou morrerá. Obrigado, cara. Lit apreciou que ele estivesse tão preocupado com ele por ser cego à verdade. Mas se eu parar, todos nós vamos morrer. Ou você tem um Deus na família que podemos pedir ajuda de verdade. Lit sorriu, dando um tapinha no ombro de Uriel antes de atacar o próximo grupo de rachaduras. No Novo Mundo, as religiões eram uma relíquia do passado, cujos únicos remanescentes eram os nomes dos deuses antigos, usados como exclamações ou palavrões. Desde que os humanos descobriram a magia, deixaram de acreditar em superstições e dedicaram sua paixão e fé às artes místicas. Mesmo os chamados 6 deuses da magia, um para cada elemento, não eram considerados divindades reais. Eles se referiram aos primeiros magos que não apenas dominavam o poder dos elementos, mas também deixavam para trás seu legado, permitindo que seus conhecimentos se espalhassem e fossem compartilhados, em vez de se perderem após sua morte. As palavras de Lit foram feitas para lembrar Uriel de que era inútil permanecer ocioso e esperar ajuda. Ele não era um herói. Suas ações não eram um sacrifício altruísta para um bando de estranhos e um galeirão velho. Ele estava simplesmente fazendo a única coisa que podia em tempos de crise, criando um caminho para ele e seus amigos sobreviverem a um destino injusto. Pela segunda vez em menos de uma semana, Uriel se sentiu estúpido por escolher a especialização de guardião. Mesmo se ele tivesse começado a lançar um sistema de proteção contra incêndio desde o momento em que Rudy os alertara sobre o perigo, ele nunca o terminaria a tempo. No entanto, ele engoliu sua autopiedade. Lit constantemente precisava de cura e energia, portanto Uriel focava em manter-se perto dele, ajudando sempre que podia, pelo menos para diminuir seu fardo. Finalmente, a ajuda chegou. Linjus e vários professores entraram na aula, usando um artefato para limpar completamente o ambiente da porta de fissuras espaciais. O grupo de Lit se aproximou deles, para escapar da armadilha da morte. No entanto, o raio de esperança rapidamente se transformou em desespero. Os alunos mais próximos da saída entraram em um frenesi, tentando forçar a saída, mesmo à custa de pisar nos outros. Durante a luta que se seguiu, uma garota empurrou todos os que estavam ao seu redor, conjurando uma rajada de vento poderosa. Uma de suas vítimas acabou colidindo com uma rachadura espacial, desencadeando uma reação em cadeia que rapidamente se espalhou por todo o centro de treinamento. Amaldiçoando a estupidez da humanidade, Lit avançou, evitando pessoas e explosões. Então, algo duro bateu contra seu peito com a força de uma bala de canhão. A dor combinada do impacto e as queimaduras quase o fizeram perder a consciência e, por causa disso, Lit não conseguiu mudar sua trajetória.
O golpe o enviou contra uma das fissuras ainda abertas, que pareciam engoli-lo inteiro antes de tingir seu mundo de vermelho. Capítulo 128 – Separação. No momento em que Lit colidiu com a rachadura espacial, ele sabia que algo horrível iria acontecer. Torcendo e virando o corpo, apesar da agonia ofuscante, Lit conseguiu usar a magia do ar para evitar bater de cabeça contra ele. Mas com a pequena margem que ele tinha e a fraca energia que ele conseguiu reunir, era impossível evitar completamente a fissura. Seu braço esquerdo penetrou até a cabeça do húmero, dando-lhe a sensação de que alguém havia jogado uma pedra enorme de um penhasco, mas não antes de colar a mão esquerda nele. Era como se cada célula de seu braço tivesse sido colocada em um liquidificador cheio de gasolina e uma pederneira. Esticou-se infinitamente no espaço deformado, aparecendo e desaparecendo várias vezes de diferentes fendas espaciais, antes de finalmente fecharem sob o efeito do artefato de Linjos. O resultado foi que Lit e seu braço esquerdo estavam finalmente livres do torno dimensional. Mas enquanto ele ainda estava onde caíra, o braço estava a cerca de 20 metros de distância, cortado com clareza no ombro com precisão desumana. O mundo de Lit ficou vermelho quando sua mente foi além da dor e do sangue jorrando do tronco, percebendo o que havia acontecido. Não importa quantas vezes ele simulasse mentalmente o evento no passado, o choque da amputação quase o dominou. Quase. Emitindo um rugido ultrajado em vez de um grito de dor, Lit usou a energia que havia deixado para interromper o sangramento, antes de seu corpo entrar em colapso devido aos danos acumulados. O grupo parou de seguir desde que o amigo foi derrubado por um escudo de torre, arrancado às mãos de seu dono pela mesma explosão que o transformou em uma bala mortal. Enquanto os outros corriam para ao lado dele, Gloria se virou, correndo para o braço decepado e armazenando em seu amuleto dimensional o mais rápido que pôde. Segundo meu pai, recolocar o membro é muito mais fácil do que regenerá-lo. O importante é preservá-lo nas melhores condições possíveis. Um item dimensional é a solução ideal, pois ele não apodrece ou se deteriora enquanto estiver lá. Quando Killa o alcançou, ela pensou que já era tarde demais. Apesar de ter sido apenas parcialmente curado, o coto sangra pouco e ela não consegue sentir o pulso. Se Lita estivesse realmente morto, ela teria sido forçada a tentar uma manobra de ressuscitação. Como RCP, mesmo correndo o risco de comprometer ainda mais a integridade de seu corpo. Mas se houvesse apenas uma centelha de vida, ela sabia, ou melhor, acreditava firmemente que ele teria conseguido. Maldita mágica de diagnóstico. É muito lento. Ela amaldiçoou interiormente, tirando um pequeno espelho do amuleto dimensional e colocando na frente da boca e nariz dele. O copo embaciou, dando-lhe esperança. Uriel, você o cura. Você já deu muita energia a ele, não podemos permitir que alguém morra. Fria, aprimore sua força vital, eu o manterei estável. A tarefa de Killa foi a mais difícil. Ela teve que usar feitiços de diagnóstico para encontrar os órgãos mais danificados e, em seguida, alternar a cura e a infusão de energia sem comprometer o trabalho dos outros. Uma cura rápida demais o mataria, ele estava fraco demais para suportar mais tensão. Muita energia o mataria também. Se o coração de repente começasse a acelerar, Lit iria sangrar as incontáveis feridas abertas ou morrer devido à falha de órgãos. Mas se eles agissem com muita cautela, seu corpo simplesmente entraria em colapso. Era como um jogo de Jenga com pedaços de cristal rachados. Um movimento errado significaria o fim, sem chance de um reencontro. Primeiro, ela terminou de consertar o ombro decepado, depois se harmonizou com os feitiços de suas amigas, corrigindo qualquer erro que cometessem no calor do momento. Ao contrário dela, eles não tinham experiência real como curandeiros. E para piorar as coisas, o primeiro paciente sem a supervisão do professor era um amigo íntimo. Interiormente, os três só queriam fugir chorando daquele buraco do inferno. Eles já estavam cansados da lição de mágica dimensional e do pesadelo que dela nasceu. Eles estavam no limite o tempo todo, acreditando que cada segundo seria o último. E quando finalmente tudo parecia ter terminado, eles foram forçados a encarar a morte de frente.
Ainda era manhã, mas parecia que uma semana se passou. As únicas coisas que os mantinham juntos eram raiva e teimosia. Raiva proveniente da frustração de ser constantemente varrida por forças além de seu controle, e da teimosia que os fazia relutantes em ceder a qualquer custo. Ao lado deles, um quarto jogador silencioso, mas inestimável, estava lutando com tudo o que tinha. Solos gastava constantemente suas próprias energias para manter ativa a fusão da luz, depois que Lita havia perdido a consciência. Quando as crianças começaram o tratamento, foi ela que usou o revigoramento para redirecionar seus feitiços de cura para onde eram mais necessários, que permitiu que tudo corra bem. 3 jovens magos do lado de sua inteligência não seriam capazes de lidar sozinhos com essa situação. Especialmente porque Quilla estava cansada e com pouca mana, depois de ter fechado tantas rachaduras lutando ao lado de Lit, e Uriel já havia passado tanto de Lit sua força vital que já era um milagre para ele ficar de pé sem ajuda. Quando eles terminaram, ele não tinha mais cheiro de churrasco. A maior parte da pele queimada foi substituída por uma nova, mas a impressão geral ainda era de uma lagosta cozida demais. Excelente trabalho, mas ele ainda está em condições críticas. Precisamos trazê-lo para o hospital da academia o mais rápido possível. Depois de evacuar a sala de treinamento, Linjus voltou para oferecer sua ajuda. Quando ele se inclinou sobre Lit, tentando agarrá-lo, Quilla o recebeu com um soco perfeitamente direcionado no nariz, resultando em um som claro de quebra e uma hemorragia nasal. Você está louco! Ela gritou com ele, sem respeito por sua antiguidade nem status. Não podemos movê-lo. Ele pode entrar em choque com a amputação a qualquer momento. A magia da luz precisa de tempo para entrar em vigor. Você realmente estudou antes de se tornar diretor ou acabou de ganhar o título em um sorteio? Linjus queria repreendê-la severamente, mas depois de perceber que seu punho ainda estava erguido, na posição ideal para atingi-lo na virilha, ele deu um passo para trás. Jovem senhorita, eu posso ver que você está muito chateada, então vou ignorar sua falta de disciplina. Só desta vez sua voz agora era nasal, até que o simples feitiço de cura interrompeu o sangramento e endireitou o nariz. Mas, para sua informação, agora que todas as proteções foram ativadas novamente, podemos movê-lo com segurança com Warp Steps. Além de ser um excelente curandeiro, eu já avisei o departamento de luz. Onde, em nome dos deuses, Manoar está? Bem aqui, disse o deus da cura, também lhe dando um soco no nariz. Por que você fez isso? Linjus ficou pasmo. Porque ela está certa, você está errado e não me disse que o paciente é meu aluno preferido. Manoar formulou um feitiço rápido que fez Lit parecer humano novamente, até mesmo renovando seu cabelo a um comprimento médio. Agora é seguro movê-lo, seu curador de 2 partes, ele disse, lançando um olhar cruel para o diretor. Alguém pegou o braço dele ou está perdido? Eu fiz, Sr. Gloria mostrou a ele seu amuleto dimensional. Ótimo! 30 pontos por uma reflexão rápida. Gloria não sabia se ria ou chorava com um comentário rude. 50 pontos para cada um de vocês por salvar um colega, e outros 50 para o baixinho magricela pelo soco bem executado. Primeiro, essa não é a sua lição. Segundo, pontos de premiação por agredir um diretor são inéditos. Linjus estava furioso de raiva. Bem, você sempre soube que sou inovador. Manoar deu de ombros, abrindo um passos de dobra para a unidade de terapia intensiva e desaparecendo com o grupo de Lit. Linjus permaneceu ali, com a boca aberta, com um comentário sarcástico ainda preso na garganta, enquanto o resto da equipe ria às custas dele. Continuando.